Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Morreu hoje o adolescente de 17 anos que ficou gravemente ferido depois de ser espancado por um colega dentro de uma escola pública de BH. Mulher é morta pela polícia depois de agredir o companheiro e de se recusar a largar as armas. Foi encontrado o corpo do homem que pode ser a quarta vítima do temporal que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana na última quinta-feira. E hoje, a Prefeitura anunciou as medidas que pretende tomar para acabar com as inundações na região da Avenida Vilarinho. Celular e direção, que tanto dá nossa atenção do motorista, ele perde quando desvia os olhos para o celular. Nossa equipe passou pelo simulador e conta para você. BH ganha delegacia especializada em crimes de racismo, xenofobia, homofobia e intolerâncias. E ainda, quais os cuidados que o consumidor precisa ter para não cair em promoções falsas da Black Friday. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Morreu hoje o adolescente de 17 anos que ficou gravemente ferido depois de ser espancado dentro do Instituto de Educação, escola estadual da região Centro-Sul de BH, por um outro aluno da instituição. O estudante foi operado 2 vezes na cabeça, mas não resistiu. O suspeito, de 18 anos, está preso preventivamente. Na porta do Hospital João 23, em Belo Horizonte, onde Luiz Felipe de Souza, de 17 anos, estava internado, a emoção de familiares e amigos. Era o tesouro da minha mãe e do meu pai. Quem conhecia o Luiz sabe, ele nunca foi um menino que nunca alterou a voz com ninguém, um menino sempre otimista só. A vida dele era estudar bicicleta e futebol. Não, o Luiz é muito tranquilo, é uma criança que nunca a gente precisou de chamar a atenção dele, porque ele é muito bonzinho. Luiz Felipe foi agredido na quarta-feira passada por Hudson Rangel Gomes Rosa, de 18 anos, dentro do Instituto de Educação, escola tradicional da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Este vídeo mostra o momento em que a vítima era carregada por colegas, logo depois da agressão. Neste outro vídeo, aparece Hudson, sem camisa, após ter cometido o ato de violência. Na escola, a tristeza de quem convivia diariamente com o estudante. Ele sempre empolgava com todo mundo e brincava assim. É difícil acreditar que isso aconteceu, porque foi tão do nada e pegou todo mundo de surpresa. É uma dor muito grande para todo mundo. Fizemos uma união muito grande em homenagem a ele, sabe? Porque ele realmente merecia, era um garoto, nossa, maravilhoso. Nesse momento de luto que a gente tem que crescer e ver que chega, gente, dá um basta nessa briga dentro de escola, dá um basta, não dá mais, chega. O Luiz teve que falecer pra gente enxergar que briga não vai levar a gente a lugar nenhum. As agressões aconteceram durante uma partida de futebol no recreio. Habilidoso, Luiz Felipe deu vários dribles em Hudson, que não gostou. Segundo testemunhas, a vítima levou vários socos e pontapés. E quando era levado por colegas para a secretaria da escola, Luiz Felipe foi agredido novamente. Ele caiu da escada e sofreu vários traumas na cabeça. O adolescente estava internado desde a última quarta-feira. Ele chegou a passar por 2 cirurgias. Mas o Luiz foi muito machucado, e esses dias todos ele lutando pela vida aí, o quadro um dia melhorava, outro dia piorava. Aí ontem piorou muito, essa noite assim piorou ainda mais, e ele veio a óbito hoje 6h15 da manhã. Luiz Felipe perdeu a mãe aos 3 anos e morava em São Paulo com o pai. No início do ano, veio morar com os tios em Belo Horizonte para completar o ensino médio e estudar para o vestibular. Tinha o sonho de ser engenheiro. Eu achei que vindo para cá, eu poderia encaminhar ele melhor, fazer um cursinho preparatório, né? Eu fiz uma proposta para ele no início do ano, assim, estipulando uma meta para ele atingir no Enem. E que agora isso mais não faz mais importância para a gente. Agora o importante agora é a gente juntar esses cacos aqui e voltar para lá, para a gente poder sepultar ele e depois tentar retomar a vida, né? O Hudson tem um histórico de ocorrências dentro da escola. Já cumpriu medidas socioeducativas quando era menor de idade. Ele foi detido em flagrante e teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira. Ele está perdoado. A hora que eu entrei na escola, eu já falei que o próprio policial não precisa disso. Porque, para mim, foi um acidente, uma fraqueza do outro, né? Eu acho que uma pessoa em sã consciência não faz uma atrocidade dessa.
O corpo de Luiz Felipe de Souza será enterrado amanhã em Turmalina, cidade do norte de Minas. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação lamenta o falecimento e informa que a família recebeu acompanhamento durante a internação e que ajudará com o transporte dos familiares. A Secretaria determinou a instauração de uma sindicância no Instituto de Educação para apurar o caso e que um laudo será emitido com todos os detalhes da agressão que levou à morte de Luiz Felipe. E sobre o comportamento do agressor, o estudante Hudson Rosa, a Secretaria disse que há mais de 20 anotações sobre o comportamento dele em quase 3 anos. Uma mulher foi morta pela polícia depois de agredir o companheiro e de insistir em não largar as armas, mesmo depois da vítima estar dentro da viatura, pronta para ser levada para o hospital. A mulher ainda tentou atacar os policiais. Bárbara Aparecida Barbosa dos Santos, de 24 anos, tentou matar o companheiro, mas acabou morta na cidade de Guarda-Mor, no noroeste mineiro. Informações extraoficiais dão conta de que Bárbara e o companheiro tiveram uma briga no dia do crime. As discussões eram constantes. Em uma delas, ele acabou sendo ferido com o uso de uma faca, mas deixou para lá. Neste último desentendimento, ele teria dado um soco no rosto da mulher, que decidiu colocar um basta na situação. Mas ao invés de colocar um ponto final na relação, ela acabou tentando colocar um ponto final na vida dele. De acordo com a polícia, durante o atendimento da ocorrência, a suspeita tentou atacar os policiais e continuar as agressões ao companheiro. Com a faca, 2 facas na mão esquerda e um facão com a lâmina de um tamanho considerável na mão direita. O policial verbalizou, pediu que ela largasse esses instrumentos por várias e várias vezes. Não restou outra alternativa, infelizmente, a que não ser o uso da força letal. Wanderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, foi socorrido e levado com ferimentos graves para este hospital, que fica na cidade de Patos de Minas. O estado de saúde dele é considerado estável. Uma idosa de 90 anos foi estuprada dentro de casa no dia em que a família comemorava o aniversário dela. O suspeito estava na festa, mas fugiu e não foi identificado pela polícia. A aposentada tenta aos poucos se recuperar do trauma que viveu. O crime foi em João Pinheiro, que fica a cerca de 200 quilômetros aqui de Unai. Era um dia feliz e todos estavam reunidos celebrando mais um ano de vida da senhora vítima do estuprador. Depois do churrasco e do dia comemorativo, a idosa decidiu se deitar para descansar. A casa dela funciona como uma pensão. Tudo ia bem até que um dos hóspedes decidiu visitar o quarto da idosa. O suspeito é este homem, que aparece com uma lata de cerveja durante o churrasco no dia do crime. Segundo testemunhas, ele é caminhoneiro, estava ali na cidade com o pretexto de consertar o caminhão que estava estragado. Tanta violência contra uma idosa causou revolta e tristeza em João Pinheiro e em outras cidades da região. Tristeza, medo e às vezes também um pouco de raiva, né? A gente fica revoltado, né, com a situação dessa, né, porque é uma coisa muito pavorosa, né? O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai planejar obras ali na região da Avenida Vilarinho. As intervenções devem dar mais segurança à população em caso de chuvas e alagamentos. Em 30 dias, os estudos precisarão ser apresentados à prefeitura. Depois de se reunir com secretários, o prefeito da capital, Alexandre Calil, falou sobre como vai fazer para tentar resolver definitivamente os problemas de inundações na Vilarinho. Peço desculpa à população de Belo Horizonte, porque foi demorado, que nós vamos fazer intervenções urgentes, emergenciais na região. Obviamente, estamos nos reunindo, vamos chamar os especialistas para que as ações sejam tomadas. Em 30 dias nós queremos, pelo menos o pré-projeto disso, e queremos estar com as máquinas a partir de julho nas intervenções que forem detectadas pelas empresas de projeto.
Em caráter emergencial, Calil vai publicar um decreto nesta quarta-feira, criando um grupo de trabalho para dar andamento às obras na região de Venda Nova. Além do prefeito Alexandre Calil, outros 5 nomes vão compor a comissão de trabalho. São os secretários Fuad Noman, da Fazenda, André Reis, do Planejamento e Josué Valadão, da Secretaria de Obras. Além deles, Tomás de Aquino, procurador-geral do município, e o superintendente da SUDECAP, Henrique Castilho. De acordo com o secretário da Fazenda, inicialmente os trabalhos vão seguir estudos já feitos pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP. Fuad Noman também garantiu os recursos para isso. Os recursos serão os necessários. A Prefeitura tem um volume de recursos disponíveis para esse tipo de obra. Nós vamos avaliar o projeto. Se o projeto precisar de mais recursos que nós já temos ofertas de bancos, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco Mundial, de outras instituições financeiras para nos apoiar nesse recurso, desde que nós tenhamos um projeto pronto e elaborado. Enquanto as intervenções não começam, todo o aparato de alertas anunciado no início da semana pela Defesa Civil vão ser mantidos. A gente tem um trabalho lá de monitoramento diário. Não é, fala até que horário. Então a gente tem hoje todo o acompanhamento da chuva, então esse trabalho é feito pelo Coronel Lucas junto com a SMOB. Então a gente faz isso, os moradores podem ficar tranquilos, vou dizer na verdade, porque a gente está realmente fazendo o máximo que a gente pode fazer. Agora, mais do que isso, o que a gente tem que fazer? É obra, caminhão na rua, é caminhão para rodar. Veja outras notícias que são destaque nesta terça-feira aqui no estado. Foi encontrado o corpo de um homem que pode ser a 4ª vítima do temporal que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana na última quinta-feira. De acordo com os bombeiros, o homem teria pulado em uma galeria no vetor norte e foi localizado no córrego Vilarinho, na região de Venda Nova. 7 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra furto de gados hoje de manhã em fazendas da cidade de Dores do Indaiá, região centro-oeste de Minas. Os criminosos roubavam animais, máquinas, armas e móveis. Parte do gado eles abatiam no pasto e vendiam a carne para açougues e restaurantes da região. A organização criminosa estava sendo investigada há 3 meses. Ainda não foram encontrados os 6 suspeitos de trocar tiros com a polícia após explodir a agência bancária hoje de madrugada na cidade de Coqueiral, região sul de Minas. Os criminosos também atiraram contra o quartel da PM, que fica em frente à agência. Os militares revidaram, mas os suspeitos conseguiram fugir. 52 prefeitos de várias cidades mineiras estão acampados na frente da Assembleia Legislativa em protesto pela falta de repasses de verbas do governo do estado. Segundo a Associação Mineira de Municípios, as dívidas já passam de 10 bilhões de reais e muitos servidores estão com salários atrasados. 2 operários caíram de andaime de 3 metros de altura e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros no bairro Dom Cabral, região noroeste de BH, nesta segunda-feira. Segundo os bombeiros, Rafael Rodrigues Pereira, de 40 anos, teve uma fratura na região do tórax e José Teixeira de Oliveira, de 39, teve ferimento grave no joelho. Os trabalhadores foram encaminhados para o Hospital João 23 e o estado de saúde não foi divulgado. Um homem suspeito da tentativa de assalto a um carro forte em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, morreu durante a ação. Segundo a polícia, ele foi atingido na troca de tiros com vigilantes da transportadora responsável pelo veículo. Os carros fortes estavam no estacionamento deste supermercado que fica no bairro Roosevelt. Funcionários ouviram dezenas de disparos. Olha os cartuchos no chão, ó. Olha o tanto de bala no chão, ó. O tiroteio foi entre os seguranças e os criminosos que tentavam assaltar os carros fortes. Eu estava na câmera fria e de repente só o pipoco. Comecei a escutar o tiro e tal. Este homem, com uma criança no colo, teve o carro alvejado. Os filhos estavam dentro do veículo, mas não foram atingidos. Deus é tão bom que meus meninos estavam atrás do banco aqui. Cheguei no caixa eletrônico. Conversei com o vigilante para poder sacar o dinheiro, ele falou que não podia, estava em manutenção. Um dos criminosos foi baleado durante a troca de tiros. Ele chegou a ser levado ao Hospital de Clínicas da UFO, mas não resistiu.
No chão, vidros quebrados, cápsulas das munições usadas. Eu fui estacionar o carro para fazer a compra e parei meu carro atrás do carro deles e eles já saíram encapuzados e já saíram atirando já nos rapazes da Rodoban. Só corri para a rua e vi um carro virando na contramão aqui, muito rápido. O comparsa fugiu em um carro sedã preto e foi identificado como Wellington dos Santos Silva, de 28 anos. Justiça Federal anulou a pena de Antério Mânica e diminuiu a do irmão Norberto Mânica, ambos condenados a 100 anos de prisão por serem os mandantes do caso que ficou conhecido como Chacina de Unai. Em janeiro de 2004, 4 funcionários do Ministério do Trabalho foram mortos durante uma fiscalização em uma fazenda da família Mânica. Antério e Norberto foram condenados em 2015 por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília julgou que as provas do processo contra o ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, são insuficientes e, portanto, anulou a sentença dele. O TRF1 ainda diminuiu a pena de Norberto Mânica para 65 anos de prisão. Ele já deve começar a cumprir pena em um presídio, já que recorria da sentença em liberdade. E veja a seguir, foi inaugurada aqui na capital uma delegacia especializada em crimes de racismo e homofobia. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 16 crimes de preconceito de raça ou de cor aqui em Belo Horizonte. Para inibir esse tipo de crime, foi inaugurada hoje em BH uma delegacia especializada. Na inauguração da delegacia, houve a apresentação de um grupo afro. Rosas foram distribuídas. As mulheres negras ainda sofrem muito, com muito preconceito. Maior hoje as mulheres todas, né? O Dia da Consciência Negra ele não é importante, não só hoje, né? Esse dia ele deve ser comemorado. Sempre o respeito é fundamental, seja negro, seja branco. De acordo com o IBGE, 8,9% dos brasileiros se declaram negros, ou seja, quase 18 milhões de pessoas. Independentemente de gênero, qualquer pessoa que se sentir indiscriminada poderá recorrer à delegacia. Essa delegacia ela foi criada de forma específica para atender esses grupos de minorias, que na verdade não são minorias, mas são a maioria da população. E eles têm um treinamento especializado, a gente está capacitando esses servidores para que eles possam oferecer um acolhimento adequado a essa população. A vítima pode fazer a denúncia por telefone, pelo Disque 100 ou pessoalmente. Ela deve comparecer à DECRIM ou comparecer a qualquer posto policial para fazer o registro do fato através de um boletim de ocorrência. Deve também, se possível, juntar documentos que comprovem a ofensa, trazer testemunhas para que prestem depoimento na delegacia e juntar o máximo de provas possíveis que possam ajudar na elucidação do crime. Somente de janeiro a outubro deste ano foram 16 registros de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor em Belo Horizonte. Em todo o estado foram 87, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Muitas vezes as vítimas até desacreditam da justiça penal e deixam de denunciar por acharem que não vai acontecer nada com o infrator, mas a delegacia especializada ela foi criada justamente para que possa dar a devida repressão penal aos autores desses tipos de delitos. A DECRIM, Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias, funciona na Avenida Augusto de Lima, 1942, no Barro Preto, em Belo Horizonte. E vem aí a Black Friday e o consumidor tem que ficar de olho nos preços, nas promoções, mas também na segurança na hora de comprar na internet. Segundo o coordenador do Procon Assembleia, em tempos de Black Friday, mídias sociais podem ser grandes vilãs para atrair consumidores que optam pela praticidade e pelos preços baixos. O ideal é que o consumidor não faça contratação por esses meios que chegam para o consumidor, principalmente pelas redes sociais. Lucas foi atraído por uma dessas ofertas imperdíveis em uma rede social. A página contém várias reclamações de consumidores que se sentiram lesados e Lucas é um deles. Teve um prejuízo de R$600. Eu efetuei a compra de 12 camisas, no Instagram. Ele pediu de 10 a 30 dias, para poder chegar. Acabou chegando algumas camisas, foram 6 camisas que chegaram e não tive retorno das outras 6. Ele falou que tinha dado um problema no correio, falou que ia resolver, mas até então estou sem resposta.
Desde 2010, a Black Friday é adotada pelo varejo no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a edição do ano passado movimentou 2,41 bilhões de reais somente nas lojas virtuais do país. E a expectativa para este ano é de um crescimento de 16%. No Black Friday, o principal é o site falso. São páginas idênticas às páginas verdadeiras. O consumidor acaba fazendo compra porque o preço é imbatível e a forma de pagamento muitas vezes só através de boleto bancário. Esse foi um dos motivos que fez este estudante universitário desconfiar a tempo de realizar a compra. No boleto de cobrança, o espaço destinado para a identificação do banco estava em branco. Ele também foi atraído por um anúncio em rede social que o levou a um site falso, mas uma cópia fiel do site da loja. Fiz a compra, fiz meu login certo no site, tudo bem, imprimi o boleto, mas eu mesmo assim eu fiquei desconfiado e falei assim, eu vou ligar lá e vou saber. Custei conseguir falar lá, na hora que eu consegui falar lá, a mulher pediu para me dar o número da minha compra, eu tinha o número da compra, né? Ela falou assim, olha, sua compra não foi. Ela pediu para me contar, eu expliquei a ela a história. Ela falou assim, olha, você foi vítima de um hacker que invadiu. A gente não faz promoção por redes sociais, apenas pelo próprio site e televisão. O coordenador do Procon Assembleia adverte que após consumado este tipo de golpe, a investigação fica por conta da Polícia de Crimes Cibernéticos, uma vez que não existe uma empresa real a ser autuada. E para evitar ser a próxima vítima, especialmente em dias de Black Friday, desconfie. A página do Procon Assembleia, ela consegue fazer com que o consumidor enxergue uma lista de sites que já foram categorizados como sites fraudulentos. Ele vai digitar o site. Vários links são enviados, inúmeros. Não clique nesses links. E fique atento principalmente à forma de pagamento. Quando a forma de pagamento for unicamente por boleto bancário, desconfie. E agora uma pausa nas notícias para a gente refletir sobre algumas atitudes que tomamos no dia a dia e que nem sempre representam o que realmente queremos fazer. Quem fala sobre o tema é o jornalista Paulo Navarro. Olá, esse tal de autor desconhecido é ótimo. Recebi um texto novo dele. O cara adorava sequilhos. Todo dia, ao voltar para casa, parava na padaria e comprava biscoitinhos com goiabada, os sequilhos. Mas tinha um problemão, vinha pouca goiabada no sequilho. Ele voltou à padaria, reclamou e dia seguinte os sequilhos vazavam a goiabada. Pronto, tudo perfeito. Não, nada feito. Ele conseguiu comer nenhum de tanta goiabada. De tão doce, ele ficou enjoado. Dia seguinte, na padaria, só para ele outros sequilhos lotados de goiabada. Por vergonha, falou nada, levou e, em casa, raspou a goiabada. O problema não era a goiabada nem o padeiro, era ele. Ele que queria do jeito dele, sem entender que gostava era do jeito original. Assim, fazemos com as pessoas. No início, as amamos como são. Depois, começamos a criticar. Tentamos colocar as pessoas do nosso jeito. E, do nosso jeito, são pessoas que não existem. Se existissem, enjoaríamos delas. Confie no padeiro. Ame as pessoas como elas são. Isso sim é doce. Depois do intervalo, flagrantes do uso do celular ao volante. Um simulador mostra quanto de atenção o motorista perde quando desvia os olhos para o celular. Todo mundo sabe que falar ao celular dirigindo é perigoso e proibido também, né? Mas todo dia, centenas de motoristas são multados por causa dessa infração, isso aqui em Minas. O nosso repórter Luciano Dias e o cinegrafista Michael Stallone vão mostrar pra gente agora qual o tamanho dos perigos que o motorista corre se desvia os olhos da direção por um instantezinho sequer para mexer no celular. A cena é comum, motoristas falando ou mexendo no celular enquanto dirigem. Flagramos várias situações nas ruas de Belo Horizonte. Se o semáforo estiver vermelho, então é quase automático o condutor pegar o telefone. Só de janeiro a outubro deste ano, o Detran registrou mais de 161.200 infrações de motoristas manuseando o celular. Além de multas, falar ao telefone enquanto dirige pode gerar acidentes. E para destacar isso, a gente veio até a PUC Minas mostrar o simulador Driving in Motion, que realiza todos os movimentos de um veículo real. Além de dados gerais do automóvel, a tecnologia permite mostrar o comportamento do condutor dentro do carro. E aqui dentro do veículo temos 3 câmeras instaladas e essas câmeras dão o direcionamento
para onde eu estou olhando enquanto dirige. As imagens vão para uma central. Na central, os engenheiros observam o meu desvio de atenção enquanto dirijo e mexo no telefone. Com a tecnologia, é possível simular várias situações de trânsito. A gente simula um cenário de uma cidade. Enquanto isso, eu mexo no celular, aumentando o perigo de acidente. Mexo no celular, não vejo o carro na minha frente e bato o veículo. Em outra simulação, atendo o telefone enquanto dirijo. Novamente, o cenário de uma cidade movimentada. Luciana, estou ligando para o seu celular. O engenheiro pede para eu olhar uma mensagem no telefone. Depois, o engenheiro pede para eu olhar uma sequência numérica. Sequência numérica, só um minuto. Foi o suficiente para perder o controle em uma curva. É o risco de falar o telefone. Ultrapassou um sinal vermelho, fechou alguns veículos durante a sua condução e você, no momento que você atendeu a ligação, você colidiu o carro, atropelou algumas pessoas. Tudo isso a gente conseguiu medir aqui na telemetria do sistema. Então, atenção redobrada. Falar ao telefone ou mexer no aparelho celular enquanto dirige, além de multa, um perigo de acidente. Você pode participar do nosso jornal, sabia? É só nos contar o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. Use o BandZap 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. A gente estará de volta amanhã com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.